Imagine um peixe dentro de um aquário. Ele olha para fora, vê as pessoas andando, vê os pássaros voando e pensa: essa água me oprime. Essas paredes de vidro limitam meu potencial. Se eu pudesse sair daqui, eu seria finalmente livre. E num ato de rebeldia e coragem, o peixe pula para fora do aquário. Ele cai no tapete da sala e por alguns segundos ele sente o ar diferente. Ele não tem mais as paredes de vidro. Ele conquistou a liberdade total. Mas 30 segundos depois ele está se debatendo, sufocando e morrendo. A liberdade dele custou a própria vida. Por que eu comecei com essa imagem? Porque essa é a exata fotografia da nossa geração. Hoje, nós vamos desmascarar o maior ídolo do século XXI. A ideia de que ser livre é fazer tudo o que você tem vontade. Eu vou te provar pela lógica e pela Bíblia que essa busca desenfreada por autonomia não está criando reis, está criando escravos. Olha ao seu redor. Qual é o mantra da música pop, dos filmes de Hollywood e dos influenciadores digitais? Siga o seu coração. A única regra é não ter regra. Se te faz feliz, não pode ser errado. Nós somos ensinados que a liberdade é igual a ausência de restrições. Desde o iluminismo, passando por filósofos como Jean-Paul Sartre, a humanidade comprou a ideia de que, para o homem ser pleno, ele precisa matar qualquer autoridade acima dele. Se Deus existe e me dá ordens, dizem eles, então eu sou um escravo. Logo, para ser livre, eu preciso ser o Deus da minha própria vida. O jovem cristão hoje sente essa pressão. Quando a Bíblia diz, fugir da fornicação, ou honra teu pai e tua mãe, ou não vos embriagueis, o mundo grita, isso é opressão, Deus quer estragar sua festa. Eles vendem a ideia de que a vida cristã é uma camisa de força, e que a vida lá fora, no pecado, é um campo aberto de possibilidades. Mas será que é mesmo? Vamos usar a ferramenta que Deus nos deu, o cérebro. Vamos analisar friamente. Se liberdade é a capacidade de satisfazer qualquer desejo que surge na sua mente, temos um problema lógico grave. Por quê? Porque você não escolhe seus desejos. Eles simplesmente desaparecem. Você não escolhe ter vontade de comer açúcar, ou de olhar para aquela mulher, ou de sentir raiva no trânsito. O desejo brota da sua natureza, o que a Bíblia chama de carne. Se você obedece todos os seus desejos, quem que está no comando? Você ou o desejo? Pense no viciado em drogas. Ele começou livre, usando porque quis, mas hoje ele tem a liberdade de usar ou não? Não, o corpo pede, a mente exige, e ele obedece. Onde está a liberdade nisso? A libertinagem é uma ditadura cruel. Filosoficamente falando, se a vontade é escrava dos seus apetites, você é o pior tipo de servo, aquele que acha que é rei. Chesterton dizia que você pode quebrar os mandamentos de Deus, mas na verdade, você só se quebra contra eles. Aquele peixe fora do aquário não encontrou a liberdade, encontrou a morte, porque ignorou a sua própria natureza. Nós somos criados para funcionar de um jeito específico. Tentar viver contra o Criador não é liberdade, é suicídio lento. O que a Bíblia diz sobre isso não é opinião minha, é decreto divino. Jesus Cristo, o homem mais livre que já pisou na terra, nos deu a definição exata em João 8, versículo 34. Preste atenção. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus não disse que ele é um menino levado. Disse que é escravo, do grego doulos, alguém sem direito próprio. O apóstolo Paulo expande isso em Romanos 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Aqui está a chave teológica que o mundo não entende. O ser humano nunca é neutro. Não existe a opção de não servir a ninguém. Ou você serve a Deus, ou você serve ao pecado, que se disfarça de eu mesmo. A teologia reformada e pentecostal concorda nisso. O homem natural sem o Espírito Santo não tem livre-arbítrio pleno. Ele tem uma vontade inclinada apenas para o mal. Ele é livre para fazer o que quer, mas ele só quer pecar. A verdadeira liberdade bíblica não é liberdade de pecar, mas a liberdade do pecado. É o poder dado pelo Espírito Santo de olhar para a tentação que antes que te dominava e dizer: você não manda mais em mim. Isso é poder, isso é liberdade. Ser capaz de dizer não ao seu próprio ego é a maior demonstração de força que um ser humano pode ter. Como isso muda a sua semana? Pare de invejar o mundo. Às vezes você olha para o seu amigo que não é crente, que sai com quem quer, que bebe o que quer, fala o que quer e pensa: poxa, ele é tão livre. Não se engane. Ele está preso numa montanha russa que não consegue parar. A alegria dele dura até a ressaca chegar, até o vazio bater na segunda de manhã. A aplicação para você hoje é: exerça sua liberdade em Cristo. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes
Não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Se existe um vício, um hábito ou um desejo que você não consegue controlar, pare de chamar isso de meu jeito e comece a chamar de cativeiro. Você precisa de arrependimento e da graça de Deus. A liberdade real é chegar em casa à noite, colocar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa, sabendo que você obedeceu àquele que te criou. Não ao travesseiro mais macio do que a consciência lavada pelo sangue de Jesus. Amigos, o aquário não é uma prisão para o peixe. É a proteção dele. Os mandamentos de Deus não são correntes, são cercas de proteção à beira do abismo. Pular a cerca não é coragem, é estupidez. Se você se sente escravo dos seus próprios desejos, saiba que o Filho de Deus veio para quebrar grilhões. Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Busque essa liberdade. Leia a Bíblia não como um livro de regras, mas como um manual de instruções da sua própria alma. Deus abençoe sua vida. Guarde sua mente e te dê a verdadeira liberdade.